entrevista para um pool de podcasts, Bolsonaro, enfim, confessou, primeiro, o seu protagonismo na indução do genocídio durante a pandemia Covid. Na entrevista, Bolsonaro foi perguntado sobre uma de suas desastrosas falas durante a pandemia. Não sou coveiro. E ele respondeu assim. Eu dei uma aloprada assim. Sim, então, é justamente o que eu queria perguntar. Só para concluir, Theo. Aí eu me arrependo. Isso. Como se fizesse humor, reafirmou também seu racismo em 2 diálogos. Um com o apresentador Felipe Vieira. Eu também escurinho, né? Esse é crime falar escurinho, né? Não, nem um pouco. Então você, aproveita e fala das coisas. Você tem parente de origem africana. Eu Você tenho. nunca ouviu falar que eu era racista, não? Outro com o apresentador Teófilo Hayashi sendo chamado de Japa. Por que isso há 20 dias da eleição? Porque Bolsonaro tem rejeição de metade do país. Exatos 50% mostrou a pesquisa IPEP desta segunda-feira. Lula tem 35% de rejeição. Essa foi a razão do canhestro pedido de desculpas. Tardio, demasiadamente tarde para 685 mil mortos, suas famílias e amigos. Bolsonaro discursou em Brasília e no Rio de Janeiro na data dos 200 anos da independência do Brasil, mas não tocou no assunto e usou as Forças Armadas para fazer campanha. Forças Armadas que, por sua vez, usam Bolsonaro para tutelar o Brasil. Uso que produz e magnifica imagens para os que estão com Bolsonaro. Como resposta a essa utilização, o que se faz é também magnificar fotos e cenas patéticas das Forças Armadas. Imagens desmoralizantes, espalhadas pelas redes sociais como se fossem uma representação do todo das Forças Armadas. Em Brasília, um coronel ordena ao locutor do comício de Bolsonaro aumentar a estimativa de público. Um salto de 100 mil pessoas para 1 milhão de pessoas. Um oficial do Exército fardado pode se prestar a esse papel? Aqui, hoje na Esplanada, mais de 100 mil pessoas. É o povo brasileiro que clama por liberdade. Na minha frente 100 mil, mas em toda a Esplanada chegou os dados 1 milhão de pessoas aqui. E pode mentir em nome do Exército, das Forças Armadas? E vejam bem, são eles, os militares, que desconfiam das urnas e querem contar votos. Publicada tal notícia nesta segunda-feira, o TSE desmentiu e ficou aquele mal-estar, que é o que buscam. Grotesca tutela militar tentando enfiar um país debaixo de capes e botas. Você, cara amiga, caro amigo, confia nas Forças Armadas em dueto com Bolsonaro, contando votos? O que diz o comandante deste coronel que ao locutor ordena uma mentira? Coronel que é ajudante de ordens do presidente da República. O que diz o general Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI? Como ajudante de ordens do presidente da presidência, o coronel responde também ao GSI, ao general Heleno. Flagrante ali a infração ao artigo 28, inciso 18 da Lei 6.880/80, que vem a ser o Estatuto dos Militares. Militares também têm código de ética, que deveria ser muito rígido. Quantas foram as ilegalidades cometidas pelo Bolsonaro candidato no 7 de setembro e qual a punição? Um ministro do TSE proibiu a campanha de Bolsonaro de usar imagens e discursos do 7 de setembro no horário eleitoral. Leia-se, o Tribunal Superior Eleitoral puniu o uso de imagens que comprovam manifestações irregulares, ilegais. Repete-se assim o vivido há 4 anos com aquele derrame de fake news pagas por empresários. Vocês certamente se lembram. A candidatura deveria pagar pelas ilegalidades, quando não crimes, se quiserem apurar e punir para valer. Por exemplo, país afora, a corrupção com 54 bilhões de reais do orçamento secreto. Só neste ano, 16 bilhões e meio. Mas o que se tem
tem sido assim sempre, é só insinuação, sugestão de punição no porvir. Punição que só virá se vier a derrota de Bolsonaro. Até lá, valem as consequências. Consequências político-eleitorais, mas ainda mais grave: a escalada da violência e crimes. Vamos a fatos e imagens. No discurso em Copacabana, repetição da reta final da eleição de 2018. À época, pouco antes da eleição, com aquele discurso do "vamos fuzilar a petralhada". Agora, diante de milhares em Copacabana e com incrível transmissão direta dos comícios. Por que só dele? Citando diretamente Lula, tratando-o como o 9 dedos, o presidente da República ameaça. Esse tipo de gente tem que ser estipado da vida pública. Horas depois, Bolsonaro seria atendido em Confresa, interior do Mato Grosso. Rafael Silva, 22 anos, e Benedito Cardoso, 42, discutiram Bolsonaro e Lula e se atracaram. Rafael, o bolsonarista, teria tomado uma faca de Benedito, o petista, segundo versão da polícia, e matado o apoiador de Lula com 17 facadas. Mas isso não foi suficiente para aplacar o seu ódio. O bolsonarista Rafael pegou um machado e tentou decepar a cabeça de Benedito. Por fim, ainda insatisfeito, filmou o morto. Isso não é obra do acaso. No princípio era o verbo, primeiro a palavra. Essa a abertura do milenar Evangelho de João. Um cristão e militar, como Bolsonaro se anuncia, deveria conhecer ao menos 2 ensinamentos. O do Evangelho, a palavra autoriza. Outro, o das Forças Armadas. O exemplo arrasta. Palavras e exemplos. No longevo 99, Bolsonaro já falava em dar golpe, guerra civil e matar 30 mil. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Numa campanha salarial de militares em 86, 87, há já quase 40 anos, Bolsonaro planejou atentados terroristas, explodir bombas em quartéis do Exército e explodir a adutora do Rio Gandu, no Rio de Janeiro. O presidente confessadamente gosta da violência, da morte, da tortura. Repete isso há décadas e está disponível nas redes sociais. Torturar, matar, torturar, matar. Há 2 meses, no dia 9 de julho, o policial penal José Guaranho matou o guarda municipal Marcelo Arruda. Assassinou a tiros, invadindo a festa do aniversariante. Em Foz do Iguaçu, vocês se lembram. O que diz agora o laudo oficial que a perícia fez no telefone do assassino? O laudo diz que 30 segundos antes da invasão para matar o petista Marcelo, o bolsonarista começou a ouvir músicas alusivas a Bolsonaro, que foram conectadas ao som do carro via Bluetooth, mostra o laudo. Exatos 12 minutos antes de matar, o assassino baixou no YouTube a lista de músicas pró-Bolsonaro. E meio minuto antes de atirar, preparando-se para matar o petista Marcelo, o bolsonarista Guaranho ouviu odes musicais a Bolsonaro. Pouco antes de atirar, Guaranho assinou o assassinato gritando: "Aqui é Bolsonaro". Pouco pode ser mais inspirador. Na noite de quarta-feira, 7 de setembro, no Mato Grosso, o assassinato do petista Benedito no Bicentenário. No mesmo dia, Fernando Haddad, candidato do PT ao governo de São Paulo, deveria ir a um reduto bolsonarista, Presidente Prudente, que, no caso, não se perca pelo nome. Diante de ameaças explícitas, Haddad teve que cancelar a viagem. Sábado, 2 dias depois, Boulos, do MTST, foi ameaçado por um bolsonarista armado durante uma panfletagem em São Bernardo do Campo.
Ainda sábado, numa feira em Porto Alegre, a equipe de Ciro Gomes registrou boletim de ocorrência, porque certo Lisandro Vargas Villanova, armado, fez ameaças. Isso depois de tentar agredir integrantes da campanha de Ciro. Manchete do jornal O Globo. Casos ligam colecionadores de armas ao crime organizado. Armas para quadrilhas de grandes assaltos. Por exemplo, o Novo Cangaço. São os registros de caçador, atirador e colecionador feitos junto ao Exército, se tornando fonte de armas para criminosos. Mais de 1 milhão de novos portes de armas sob Bolsonaro. Que novidade! O Exército não tem como fiscalizar como deve. Que novidade! Quem atiçou o Armas para Todos foi Bolsonaro. Que novidade! Com o filho Dudu, deputado federal, atuando como garoto propaganda. Que novidade! Além daqueles que de fato precisam de armas, quem vocês, caras amigas, caros amigos, imaginam estar comprando armas? Pense em estereótipos de fascistas, cara amiga, caro amigo. Pense, e a chance de você errar o alvo é muito pequena. A propósito, vamos aqui a um elenco, a estereótipos do fascismo. Eu queria falar algo para os nossos agricultores. Façam um levantamento. Quem vai votar no Lula, demitam. E demitam sem dó. Ela é Lula. A partir de hoje não tem mais marmita. Onde veio o empresário Cássio Joel Senali, que durante a pandemia recebeu auxílio emergencial de R$ 5.200 e que já foi condenado por calote. O típico que se declara gente de bem. PM bate em idoso que tentava defender adolescente. Orestinho Bolsonaro é sobrinho do presidente. Orestinho Bolsonarinho acaba de ser condenado por bater na namorada. Deu tapas, puxou o cabelo e arrastou pelo chão. Orestinho é réu em outro processo, acusado de, armado, ter tentado matar a ex-mulher e o ex-namorado dela. Orestinho Bolsonaro vai a júri popular. Isso são as violências. E a corrupção? Pergunta: quem exatamente distribui 54 bilhões do orçamento chamado secreto com toda a razão? Quem exatamente manda para quem? Já se sabe em vários casos o que estão fazendo com os bilhões e bilhões. E é fácil, muito fácil intuir o que está acontecendo Brasil afora. Grossa corrupção. Trágico, ao mesmo tempo risível pelo ridículo, a tentativa dos Bolsonaro de negar a existência da, digamos, imobiliária do clã. 107 imóveis comprados pelo clã Bolsonaro desde os anos 90. Imóveis do presidente e filhos, ex-mulheres, irmãos e também em nome da mãe já falecida. E 51 dos 107 imóveis pagos em dinheiro vivo, relataram Juliana Dalpiva e Tiago Erdi no UOL e na Folha. Isso depois de, por 7 meses, percorrerem cartórios e tabelionatos e ouvirem testemunhas, compradores ou vendedores, em 12 cidades e 3 estados. Recolheram, nessa investigação, 1.105 páginas e 270 documentos. Risíveis e ridículas as tentativas de negar, contestando a expressão dinheiro vivo. Mas qual o problema comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Eu não sei o que está escrito na matéria. Qual o problema? Pois é, né? Qual é o problema do dinheiro vivo? Pergunta o próprio presidente. Isso quando em escrituras está escrito quantia que, aspas, contaram e acharam exata. O que se conta e se acha exato? Mais risível ainda concentrar a defesa na expressão dinheiro vivo sem explicar o fato nuclear. De onde veio o dinheiro? E isso, o valor venal. Daí bota lá que dinheiro vivo. Olha, qualquer escritura está escrito moeda corrente. Seja vivo, morto, moribundo, cheques, transferências bancárias, dinheiro de onde para comprar tantos imóveis? 51 em dinheiro vivo, 107 no total. Para ser exato, 107 imóveis quando incluídos no mesmo espaço de tempo desde os anos 90,
4 dos 5 irmãos do presidente e também a mãe. Mas essa conta, na real, é muito maior. Até há pouco, o gasto apurado era de 26 milhões, relataram Tiago Erdi e Juliana Dalpiva no UOL e Folha. Mas a conta é maior. Quase 10 milhões o valor real em Brasília de 2 mansões. Estas recentes, já uma outra conta. Mansões da ex-mulher de Bolsonaro, Ana Cristina Vale, e do filho, Flávio Bolsonaro. A propósito, já está chegando na praça, com detalhes dos negócios do clã, um livro de Juliana Dalpiva, repórter nesta investigação. O nome do livro é O Negócio do Jair, a história proibida do clã Bolsonaro. Tá tudo lá em detalhes. Dito tanto, voltemos ao crime organizado, às milícias e aos fascistas. Na quarta do bicentenário, um personagem discursou no mesmo palanque de Bolsonaro, em Copacabana. Alan Turnovski, ex-secretário de Polícia Civil do governo Cláudio Castro. Alan, do mesmo PL do governador e de Bolsonaro. Naquela tarde, Alan posou para fotos com o Bolsonaro, com o governador e com Flávio Bolsonaro, o senador. E publicou as poses nas suas redes sociais, com o governador Cláudio Castro, um vídeo anunciando: estamos juntos. Flávio Bolsonaro foi quem, em setembro de 2020, indicou Alan Turnovski para secretário de Polícia Civil do governo Cláudio Castro. Sexta-feira última, menos de 48 horas depois de dividir palanques com Bolsonaro e companhia, Turnovski foi preso, acusado pelo GAECO do Ministério Público do Rio de Janeiro de integrar uma organização criminosa. Esse mesmo Ministério Público já havia gravado diálogos que são quase inacreditáveis. Diálogos entre Alan Turnovski, o delegado Maurício Demétrio Afonso Alves e o informante Marcelo Jorge Araújo de Oliveira, que discutem o preço de um assassinato. 3 milhões de reais. O alvo, Rogério Andrade Bicheiro. Rogério, agora preso, acusado de ter mandado matar o também bicheiro Fernando Ignácio. Rodrigo, um chefão do crime no Rio de Janeiro, sobrinho do ex-capo Castor de Andrade. O relato é do repórter Alain de Abreu, da revista Piauí. Para o Ministério Público do Rio de Janeiro, os delegados Turnovski e Maurício Demétrio Alves atuavam como uma sociedade criminosa. Isso dentro da Polícia Civil. Em 12 celulares, o delegado Maurício Demétrio tinha 23.133 mensagens de texto ou áudio, que, segundo o Ministério Público do Rio, mostram a ligação dos delegados Turnovski e Maurício Demétrio com bicheiros. Nas conversas surge também o nome de Rony Lessa, assassino de Marielle Franco e Anderson Gomes. No domingo, o Fantástico relatou: em mensagens trocadas entre os dois delegados depois de assassinada Marielle, Maurício Demétrio escreveu para Turnovski perguntando: gente, o enterro da vereadora será no Caju, mas a comemoração, alguém sabe onde será? Em maio de 2020, o delegado Tássio Musi foi nomeado o novo chefe da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Então, em mensagem de áudio, Turnovski diz ao colega Maurício Demétrio: guru, se ele me pegar, ele vai te pegar, guru. Tem que me proteger por você. Porra, tá maluco? Nós somos um CNPJ, um CPF só, irmãos de embrião. Isso é um diálogo de delegados e ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Na data do bicentenário do Brasil, Turnovski discursou no mesmo trio elétrico onde, depois, Bolsonaro ameaçaria extirpar adversários da vida pública. Ao discursar, Turnovski, nomeado secretário da Polícia por indicação de Flávio Bolsonaro, pediu votos para si, candidato que é a deputada federal, para o governador Cláudio Castro e para o presidente Bolsonaro. No 7 de setembro, antecedendo Bolsonaro no microfone, Alan Turnovski disse para os fiéis de Bolsonaro e para brasileiros e brasileiras no dia do bicentenário da independência: vocês podem escolher entre votar em ladrão ou votar em quem prende os criminosos. Turnovski, no momento, está encarcerado no presídio Cocotos,
em Niterói. E Bolsonaro segue candidato à reeleição. Nesta segunda-feira, Marina Silva, ex-candidata à presidência da República, ex-senadora, agora candidata a deputada federal, anunciou apoio à candidatura Lula. Esse é um momento crucial, disse Marina, e explicou por que a semente maléfica do bolsonarismo ameaça o Brasil.